Programa Atividade chegando para mais uma edição. Estamos aí chegando, uma nova semana, né? E com a grande expectativa aí que o tempo colabore, né? Não judia muito das pessoas, aí o frio, né? Tem pessoas mais, né? Com maiores dificuldades, aí o frio judia demais. Mas enfim, seja uma semana boa para todos, né? E todos tenham bom desempenho nos seus trabalhos, nas suas atividades profissionais, etc. e tal, no dia a dia, no convívio familiar e social, etc. e tal. Programa Atividade, 33 anos no ar, chegando aí, né, essa marca maravilhosa, 33,5 já, tá bom? Muito bem. Passando pelo esporte, pelo futebol, vamos dizer que tivemos aí o Campeonato Brasileiro, que começa a dar os últimos suspiros antes da parada da Copa do Mundo, né, da famosa Copa do Mundo lá no México, no Canadá e, basicamente, nos Estados Unidos. Temos aí, então, o Grêmio jogando com o Corinthians, perdendo depois de estar vencendo por 1-0, deu um verdadeiro vexame mais uma vez com esse incompetente desse treinador do Grêmio, Luiz Castro, na minha modesta avaliação. Ele é muito ruim, ele não tem uma linha de trabalho, né? Todas as partidas ele inventa, ele não sabe fazer uma composição, ele é ruim nas substituições, foi chamado de burro, mas o Grêmio não pode mandá-lo embora. Vocês sabiam que não pode mandar embora? Enquanto não tiver recursos para isso, porque o contrato dele foi muito bem amarrado pelo seu representante, por ele mesmo, né? E o Grêmio embarcou nessa canoa furada. Tá? Não sei de onde é que inventaram lá no Grêmio Porto Alegrense, essa nova direção, que esse Luiz Carlos seria um salvador da pátria. Ele é ruim de negócio, uma barbaridade. Só está levando milhões por mês, né? Ele, sua comissão técnica, etc. e tal, e todo esse plantel do Grêmio que custa muito caro, obrigado. Né? O Grêmio tem talvez a quarta folha de pagamento do Brasil. Perde, claro, para Flamengo, para Palmeiras, etc. Mas a folha do Grêmio é muito cara. E o Grêmio deu um verdadeiro vexame com quase 40 mil espectadores na arena. O Grêmio foi um fracasso. Foi triste de ver, tá, o tamanho do Grêmio e cometendo esse delito contra o seu torcedor, contra o seu associado. Vem gente de muito longe, que perca, que empate, tudo bem, mas para um adversário graduado, categorizado, etc. e tal, e não fazendo essas apresentações ridículas que vem fazendo o Grêmio de partida para partida, não importa se o adversário é bom ou não, ou é de quinta categoria, de terceira divisão, o Grêmio sempre marca passo. E está nessa zona aí do rodapé, está do lado ali. Aliás, o co-irmão também não está longe disso também, está ruim. Tomou um totó também, absolutamente, do Bragantino, lá em Bragança Paulista. O Internacional perdeu por 3-1 e um vareio. Assim como o Grêmio tomou um vareio e depois está ganhando, então, voltando, do Corinthians aqui na Arena. É triste de ver isso aí, mas é a pura e dura realidade, Silvio Lopes. José Silva, eu já estava com um certo desencanto da seleção brasileira. Nós que temos uma idade, acompanhamos grandes seleções brasileiras, desde a década de 70, né? Tirando 66, que foi aquele vexame também na Inglaterra, mas de lá para cá, em 70, a partir de 70, nós tivemos grandes seleções, né? A gente, guri e tal, né? Fazia aquele grupo e torcia para tais e tais jogadores serem selecionados, vai estar fulano e tal. Eu não vejo mais isso, mais esse entusiasmo, sobretudo na nossa geração, que perdemos o encanto, porque a seleção brasileira, hoje ela tem jogadores que sequer nós vimos jogar aqui no Brasil. Eles não têm aquela empatia conosco, nós nem conhecemos os jogadores. Eu fui ver esse jogo aí, que nem sabia que tinha jogo, meu filho estava vendo, fui ver. Não conhecia um jogador. Quer dizer, então, parte disso, esse desencanto, Zé Silva, se expande também para os clubes de futebol. Eu nunca vi Grêmio Internacional com os plantéis tão medíocres que estão, né? Trazem treinadores de fora que não conhecem a realidade interna. Isso que para mim o mais grave é isso. O treinador tem que ter uma certa... Ele é cobrado a toda hora. Ele tem que ser cobrado. Agora, esse cara aí nem está para nós. Porque ele, como diz o Silva, ele vai ganhar dinheiro se for demitido. Ele vai ganhar muito dinheiro se for demitido. Não, mas eu estou te dizendo, mas eles fazem esse esquema aí exatamente por isso. Eles não têm compromisso com o clube, com a história do clube, com a torcida. Não tem. Assim como os jogadores, né, que estão lá, jogadores que não são brasileiros, nós nem conhecemos. Qual é o compromisso? Eu sempre, Zé Silva, na minha atividade, e eu acho que o futebol também exige isso, que os atores sejam comprometidos com o que eles vão interpretar.
Se tu não está comprometido, né, Isaia? Se tu não está comprometido com o personagem que tu vai fazer, tu não vai fazer uma boa peça, tu não vai ter um bom desempenho. Então, acontece isso com o jogador de futebol e com o treinador. Então, eu acho que a dupla Grenal, ela está exatamente no nível daquilo que nós nunca imaginamos que pudesse acontecer, de mediocridade total. Grêmio e Inter estão perdendo para eles próprios, antes de perderem para os adversários. São gestões, diretorias muito ruins, né? A própria ex-gestão do Grêmio, comandado pelo Alberto Guerra, também deixou o Grêmio, né, numa situação financeira desesperadora, né? Então, e continua, e o Grêmio contratando, fazendo péssimas contratações. Esse TT, esse rapaz até agora foi uma das maiores contratações mais caras da história do Grêmio. Esse rapaz não entrega. Agora teve um lampejo, uma partida, mas está aí há 6 meses. Aí, enquanto não trouxeram o seu TT, não sossegaram. Está aí o seu TT, sem dizer por que veio. Carlos Isaia Filho. Boa noite a todos. Prazer estar de volta aqui. Programa que a gente sempre aprende. Eu tenho falado já há algum tempo que nosso principal problema, do ponto de vista de futebol gaúcho, chama-se gestão. Certo? Até então, nos últimos 3, 4, 5, 6 anos, o que não houve foi gestão de futebol. Eu ainda estou com alguma esperança com o Grêmio esse ano. Por quê? Porque vejo uma preocupação da diretoria em fazer gestão. E a partir do momento que se possa fazer gestão de uma forma eficaz, isso deve começar a repercutir no futebol. Agora, tem um detalhe. Qual é a meta dessa diretoria para o Grêmio esse ano? Está visto que não é sair campeão de nenhuma Copa. Nem Copa Brasil, tampouco Campeonato Nacional e essa outra copinha aí que é a segunda divisão da Libertadores, certo? Que parece que nem sair em primeiro nós conseguimos. É ficar no meio do Campeonato Brasileiro para conseguir uma vaga para o ano que vem a Libertadores? Não se sabe. Ou é de fato não cair? E parece que esse é o objetivo atual. Se o objetivo é esse e a meta é essa, limpe esse time, limpem o Grêmio, diminuem a dívida, mas coloquem isso de uma forma clara, objetiva, para que todos saibam. Porque ter todo esse plantel, daquilo que a gente está pagando por isso, também o treinador, tentando fazer gestão, fica muito difícil. Hoje, agora à tarde, o diretor de futebol pediu para sair, estamos colocando um novo diretor de futebol. Nós temos o Pelaipe, que está tentando fazer a parte de organização. Esse é muito competente. Certo? Esse é competente. Supostamente competente, parece que com um novo diretor de futebol, que passa a ser uma pessoa mais dedicada, já com algum conhecimento na área, certo? Então, eu estou esperançoso que, de repente, o segundo semestre, nós gremistas e a torcida do Grêmio possa ficar um pouco mais tranquila. Mas é preciso, sim, que a diretoria coloque exatamente, olha, a nossa meta é essa, nós vamos trabalhar em cima disso. E não ficar sonhando no campeonato tal e ser campeão disso ou ser campeão daquilo. E, por outro lado, a própria imprensa tem que entender isso, certo? E não pensar, trabalhar com o Grêmio como se estivesse trabalhando há 4, 5, 6 anos atrás. É um time razoável, para médio para razoável, e é isso que vai ser. Milagre não vai existir. A meta é chegar em 45 pontos, e olhe lá, né, para não cair. Se a meta é essa, que se cumpra. E não é fácil. E não é fácil. Muito bem, vamos adiante, então, falando do Banrisul, ok? Dizendo que o Banrisul apresenta o Banriway, a conta digital que marca o início da vida financeira de crianças
e adolescência. Sem tarifa mensal, Banriway oferece Pix, Banricompras, rendimento automático e recarga de celular, tudo integrado ao seu dia a dia. Cada funcionalidade foi pensada para ensinar, na prática, o valor do dinheiro e incentivar escolhas mais consistentes desde cedo. Enquanto os filhos ganham autonomia e aprendem a lidar com o próprio dinheiro, os pais acompanham cada movimentação, definem limites e recebem notificações pelo aplicativo Banrisul, tudo de forma simples e segura. Assim, a família participa de perto da construção de hábitos financeiros mais responsáveis, estimulando o diálogo sobre planejamento, organização e consumo consciente. Mais mensagem do Banrisul. Meu filho, manda mensagem quando acabar a prova pra eu te buscar, tá? Pior é que eu tô com pouca bateria e não trouxe o carregador. Ah, meu, tem que te ligar. Vive esquecendo as coisas. Opa, tudo bem. Ué, meu cartão? Passa no meu. Vive esquecendo as coisas. Banriway é a primeira conta do seu filho, para ele aprender a cuidar do dinheiro com o seu acompanhamento. Banriway, a vida financeira do seu filho começa aqui. Vamos adiante então com o Grupo Zafre, 90 anos, é uma história, né? Esse modelo de segmento submercadista que é o Grupo Zafre. Lá onde sempre se diz que economizar é absolutamente comprar bem. Então te liga com o Grupo Zafre por tudo que ele oferece à sua clientela, né? Absolutamente mix de produtos, preços compatíveis, né? E estacionamentos maravilhosos, segurança, etc. e tal. Dá uma olhada na mensagem aí do Grupo Zafre. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito para um churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim! Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Salzinho aqui, ó. Salzinho, pronto. Vai no sim. Zafari, economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. Para aqueles que tenham todo cuidado com seus pets, seus gatinhos, etc. e tal, nada melhor que Armazém Quatro Patas, comandado lá pelo médico veterinário Oscar Dávila. Competência, uma estrutura maravilhosa. Isso tudo, essa série dessa clínica e cirurgia, né, do Oscar Dávila, o Armazém Quatro Patas, fica ali no bairro Santana, na rua Domingos Crescêncio 675. O telefone lá é o 3307-4004. Tem de tudo lá, atendimento clínico, banho, tosa, produtos, medicações para animais, tudo de bom, cirurgias, né, castrações pertantes, né? É sempre preocupação para todos que têm seus pets. Então tem vacinas, farmácia veterinária, só coisa boa. Então internações, exames laboratoriais, tudo no Armazém Quatro Patas, comandado pelo médico veterinário Oscar Dávila. Domingos Crescêncio 675-3307-4004 é o telefone. E a TAP Transportes Aéreos Portugueses está aí bombando, né? Com essa frequência de 3 vezes por semana. De Porto Alegre a Lisboa e Lisboa a Porto Alegre, com aeronaves de altíssima geração. Só coisa boa, os encantos e a gastronomia das terras portuguesas, né? De Porto Alegre a Lisboa, 11 horas de voo, saindo aqui do aeroporto Internacional Salgado Filho e voltando também lá de Lisboa. Chega lá na Europa, vai para qualquer destino do planeta pelas próprias aeronaves da TAP Transportes Aéreos Portugueses. Silvio Lopes. Pois, José Silvas, hoje é Dia Internacional da Imprensa no Brasil. É um dia que praticamente a gente passa desapercebido, né? Porque nós temos uma história grande no jornalismo e toda vez que se tratava de imprensa, havia manifestações, havia eventos e tal, e agora isso já não acontece mais. Então, o Dia da Imprensa no Brasil homenageia o que hoje está muito longe de estar junto com a imprensa brasileira, ou seja, a liberdade de expressão. E homenageia também a circulação do primeiro jornal brasileiro, Correio Brasiliense, em 1808. E sobre o tema, né, José Silva? Sim. A questão da liberdade de imprensa, a imprensa no Brasil, nós estamos vendo aí que a imprensa foi sequestrada, por um lado, da ideologia, e hoje ela trabalha em função da ideologia que abraçou. Portanto, liberdade de expressão não existe mais.
Nós sabemos que jornalistas estão sendo punidos, tiveram que fugir para os Estados Unidos. Mordaça total, quer dizer, perseguição. Nós, mesmo jornalistas aqui mesmo, né, em programas locais, de repente estamos medindo as palavras para falar verdades, né, quando nós sabemos que o grande problema daqueles que são inimigos desta imprensa da livre expressão são aqueles que não amam a verdade. A verdade a eles incomoda. É por isso que eu, nesse momento em que a gente celebra o Dia da Imprensa no Brasil, fico muito, em certa maneira, pensando de que as coisas foram tão legais aqui nesse país, mesmo durante a ditadura militar, que eu já trabalhava no meio jornalístico, nós não tínhamos tanta perseguição e tanta mordaça, e digo isso com toda sinceridade, porque foi assim mesmo. Nós não tínhamos a imprensa que queria tirar o governo, a imprensa que fazia, como fazem hoje, inventava coisas do governo e fazia guerrilhas. Essa imprensa que patrocinava isso era perseguida. Agora, quem fazia o jornalismo certo, transparente, com a verdade, nunca foi perseguido. Eu nunca tive perseguição. Eu e vários colegas meus que trabalharam no Jornal do Brasil, no Globo, aqui na Calda Júnior, que eu trabalhei também. Então, é de se lamentar que nós passamos tanto tempo para chegar num momento como esse e estar num governo que se diz democrático, mas que age de maneira totalitária. E se a eleição desse ano não for decidida pelo outro lado, o Brasil vai acabar. Carlos Isaia Filho. É triste, né? Mas é essa a verdade. Não tem como. Hoje a gente vê mudanças que começam a acontecer em linhas de produção, certo? De TV, de rádio, inclusive, né? O jornal nem se fala, porque já fica tudo dividido. Mas é triste, é difícil. E o pior, né? Falando ainda em democracia. Que democracia é essa? Que os próprios órgãos da imprensa não são mais democráticos, ou não podem ser, certo? Porque existem situações nas quais causa medo, causa apreensão, certo? E eu acho que foi colocado antes, vamos ver o que vai acontecer esse ano, e eu espero que o ano que vem a gente possa trabalhar, possa falar, possa comentar de uma forma mais livre, mais democrática. Precisamos resgatar isto, né? Que já foi uma coisa, uma marca, digamos assim, da imprensa brasileira. Não existe mais. Não existe mais. Eu diria para vocês que essa mordaça, como se diz, ela é imposta praticamente pelo Supremo Tribunal Federal, né? E outra coisa que chama atenção, por exemplo, a Rede Globo, que é a maior empresa de comunicação do país, e um modelo em termos de equipamentos no mundo, verdade seja dita, a Rede Globo, só que ela tem o seu lado ideológico, né? Eu não sei se pelo aspecto financeiro ou ideológico mesmo dos donos da Rede Globo, dos acionistas da Rede Globo. Por exemplo, nós temos uma situação muito complexa aí do Banco Master, leia-se Vorcaro e Flávio Bolsonaro. Não tem nada a ver com o Bolsonaro, com o Vorcaro, com ninguém, só tem um detalhe. Todos os veículos da Rede Globo só falam nessa situação do Flávio Bolsonaro, que Vorcaro, que pediu dinheiro para pagar o filme, Ora, se quiser falar de Vorcaro e Banco Master, não tem, é matéria que não termina mais, envolvendo altas patentes da nação, do empresariado, de tudo que você puder imaginar. Agora, só se fala diuturnamente nessa situação que o Flávio Bolsonaro pediu dinheiro para fazer o filme do Jair Bolsonaro, que eu acho que foi um momento impróprio, absolutamente, não tinha que se envolver nisso, um candidato à presidência da República, mas deu margem a tudo isso. Só que falar em Banco Master e Vorcaro, minha gente tem nego atolado até o pescoço, tá? É um consumidor, é uma areia movediça, é só mexer nos papéis. Eu não vou falar porque hoje está tão difícil, está complicado, mas deixa assim. Mas olha que tem gente ganhando rios, e ganhou rios de dinheiro do seu Vorcaro, rios de dinheiro. Olha aqui, é uma coisa. E como é que chegou desse tamanho esse problema, essa corrupção envolvendo o Banco Master e tantas altas patentes do empresariado, de políticos do país? Como é que foi? Do judiciário, etc. É uma coisa louca, mas só se fala de um tema. O filme
do Flávio Bolsonaro, fazendo para o pai dele, para o Jair Bolsonaro. Não estou fazendo a defesa do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, absolutamente. Equidade Não de estou. tratamento. É o tratamento que é dado. Se quer falar de Vorcaro, minha gente, um dia, 24 horas, não dá para falar tudo, de todos que estão envolvidos nessa meleca, tá? Nessa coisa extremamente ruim, nociva, podridão absoluta. Aliás, hoje, no final da tarde, José Silva, uma coisa que está agora estremecendo Brasília. A Polícia Federal anunciou que vai atrás das mulheres que participaram das orgias do Vorcaro. E elas vão ter que depor na Polícia Federal e dizer os nomes daqueles que foram os personagens dessas orgias. Os convidados. Os convidados. Olha, se a coisa for como deveria ser, ou como deve ser, o pessoal deve estar apavorado. Mas aí é que está, Silvio Lopes. Carlos Isaia Filho. Isso não dá efervescência. O que dá efervescência para a mídia, a grande mídia, a mídia comprometida, é o outro lado, assim, claro. É o outro lado. É falar do Flávio Bolsonaro, que foi fazer o filme, que estava atrasado, tinha que pedir dinheiro, blá, blá, blá. Isso aí é a grande corrupção. Nem tem corrupção isso aí. E veja, mais uma vez, estou dizendo, não estou fazendo defesa de Bolsonaro aqui. Até acho que quando o Jair Bolsonaro foi presidente, esses 3 filhos dele incomodaram muito. Tá? Se atravessavam demais. Não simpatizo muito, absolutamente com isso. Então não estou fazendo... Mas veja bem, pergunto, tirando as pessoas, certo? Pessoas físicas, aonde não tem corrupção nesse país? Em qual setor se pode dizer, olha, esse setor é limpo? Não existe mais. E se tem, a pessoa está quieta, sem contar nada, sem falar nada, porque senão ela está amordaçada. Então, qual é o exemplo que nós estamos deixando para os nossos filhos, para os nossos netos, sobre tudo isso? Não existe mais seriedade nesse país, com algumas exceções. Então, agora o sujeito está devendo, não paga, ou não pode pagar, ou não quer pagar. E aí vem o desenrola, né? Desenrola. Desenrola 2. Mas o que é isso? O cara está enrolado? Não, ele está devendo. Isso é o mínimo da integridade que uma pessoa pode ter, é o quê? E esse programa pagar o que deve. É uma confissão, não é, Isaia? É uma confissão exatamente da má gestão pública na economia. É isso aí. Vamos a população enrolada. Sucos Petri. A bebida do ano inteiro. Sua sede pede saúde, pede melhor. Sucos Petri. O mais vendido, portanto, o mais consumido. Uva, laranja, água de coco, Petri, só coisa boa. Saúde absolutamente. Quando se lê, se fala Sucos Petri, se fala em saúde absoluta, tá bom? Não há adição de açúcares, conservantes, absolutamente. É saúde pura, vitamina, absolutamente. Na hora da sua atividade física, especialmente, hidrate seu organismo com a água de coco Petri, 100% natural. Sua sede pede saúde, o melhor. Suco de laranja, suco de uva e a água de coco Petri. É isso aí, minha gente. 33 anos na nossa bancada, Sucos Petri, para nossos comentaristas e convidados nessas 3 décadas e mais um pouco, tá bom? Muito bem, daqui vamos adiante então, falando dos ovos orgânicos. Aí eu falo do Sítio Gigante. Olha aqui, minha gente, são ovos maravilhosos. E você não saboreou, vai fazer isso aí, por favor. Procure os ovos, né, Jumbo, por exemplo, ovos grandes do Sítio Gigante, que estabelece assim esses ovos orgânicos, são ovos orgânicos, tá bom? Que é um sistema que prioriza o bem-estar animal, galinhas criadas soltas com acesso a pastagem, alimentação com insumos orgânicos e não transgênicos, galinhas não recebem antibióticos, garantindo a pureza dos ovos. Então está aí o Sítio Gigante produzindo isso aí. Quem comanda essa empresa, esse Sítio Gigante maravilhoso, é o empresário Eduardo Tartarotti Gigante. Todas as quartas-feiras e sábados você encontra, por exemplo, esses ovos maravilhosos do Sítio Gigante, é exatamente ali na Secretaria da Agricultura, no bairro Menino Deus, na Avenida Getúlio Vargas. Então, às quartas-feiras, de tarde, aos sábados pela manhã, você encontra, né, ali na Feira Ecológica do Menino Deus, na Secretaria da Agricultura, quartas e sábados. E também você encontra nas lojas floriculturas, agropecuárias, através do telefone também, pode ser o 51 998 365337, 998 365337.
Sítio Gigante, ovos orgânicos, sabor inigualável, só coisa boa, né? Então tá, vamos adiante então, dizendo que nós vamos falar aqui, sabe de quem, minha gente? De Olina Essência de Vida. Olha aqui, ó. É um auxiliar digestivo indicado para casos de má digestão causado por excessos alimentares. Laboratório VESP há mais de 100 anos produzindo Olina Essência de Vida. Meu amigo Carlos Isaia, que é o presidente do Instituto Carlos Isaia, médico ginecologista de alta proa, nosso comentarista aqui de todos os temas, evidentemente. Perguntas que não calam, e hoje está em evidência na atividade, né, da atividade dos médicos, como você, que é um médico gineco. A grande pergunta: casais que se estabelecem com mais idade, né, ou vêm de um divórcio, ou casaram mais maduros, etc. e tal, tem uma grande interrogação quando eles querem estabelecer uma família, ter filhos. Até que idade uma mulher pode engravidar? Qual é a melhor idade? Bom, a mulher, após os 35 anos, Ela começa a entrar numa fase limite. a sua fertilidade naturalmente começa a decair. Declínio. Eu diria, uma mulher com 20 anos, ela é muito mais fértil do que uma mulher com 40 anos. Então, a partir dos 35, é interessante que, se pretende ter filhos, que o tenha logo, certo? Por outro lado, existe também uma outra preocupação, que vem a ser exatamente o índice, a incidência de malformações fetais. Síndrome de Down, síndrome do 13, síndrome 18, que são mais frequentes, ou quanto maior a idade da futura mãe, maior a prevalência desse tipo de malformações, principalmente após os 42 anos. E aos 44 anos, essa incidência é um pouco maior, certo? Ora, o que acontece hoje? A mulher, e eu vou falar especificamente da mulher, porque é ela que engravida. A mulher hoje, ela faz o seu curso superior, ela se forma, ela casa, ela arruma uma participação no mercado. Quando está tudo estabilizado, que ela já atingiu todas as suas metas, é que ela vai pensar em ter filhos. E isso, infelizmente, já é acima dos 30 anos, às vezes após os 35. A gente tem que respeitar, eu sempre digo para minhas pacientes, filho tem que vir na hora certa, no momento certo. Mas é preciso que no planejamento de vida de uma mulher ou de um casal, certo? Não deixe o fato de ter filhos como a última das metas. Por quê? Porque senão ela fica dentro daquele problema que é a queda natural da fertilidade. Eu diria que até os 40 anos se trabalha com muita segurança. Não esquecendo de um detalhe. Eu preciso de uma mãe com saúde. Se eu tenho uma mulher que está com 30 anos, é hipertensa, é diabética, ou tem alguma outra comorbidade, doença cardíaca ou qualquer coisa, antecipe um pouco. Eu preciso de uma mãe, de uma grávida saudável, não esquecendo que depois do nascimento vem uma longa trajetória pela frente, que é o cuidado com o recém-nascido, que é cuidar, que é amamentar, certo? Que é educar e assim por diante. Então, filhos, quando mais cedo um casal tiver, melhor, mais saudável. E depois tem aqueles casais que querem 1, 2, 3, 4, não se vê mais há muito tempo, certo? Ora, é importante isso.
Hoje a gente pega assim, os casais têm filhos, se separam, casam de novo, e aí então ocorre dela já ter 2 filhos, por exemplo, ele não tem nenhum filho e querem mais uma gravidez para que possa o novo casal Ter o seu mais filho, um filho, certo? Isso tem que ver com muita atenção, com muito cuidado. Eu sempre digo, a decisão de ter ou mais filhos, a decisão da mulher tem peso 2. A decisão do homem tem peso 1. Mas que é isso? Por quê? É ela que engravida, é ela que corre os possíveis riscos de uma gravidez com mais idade, certo? E todos os demais aspectos que envolvem a gravidez. Então, para terminar, não deixem para ter filhos com uma última das metas, com uma última das hipóteses. Porque é muito agradável a mãe grávida e filho novo dentro de casa. Uma última pergunta dos telespectadores, especialmente mulheres. Meu amigo Carlos Isaia Filho, médico ginecologista. E uma teimosia, que o gineco diz, olha, passou, não tem uma fertilidade. Existe ainda a ciência médica que possa, olha, então vamos tentar por este caminho? Uma gravidez? Sim, hoje a reprodução humana, ela cresceu muito, principalmente no que tange a fertilização assistida, certo? De formas, às vezes, mulheres que estão lá com mais de 40 anos, que já não têm óvulos com uma fertilidade tão boa como se tivesse 10 anos atrás, então recorrem muitas vezes à doação de óvulos, certo? Mas para isto torna-se necessário a fecundação artificial, ou seja, através da fertilização in vitro, certo? Notem que a questão de uns 2 anos atrás foi alvo da imprensa, uma artista que estava lá com 50 anos e que estava grávida. Olha, gente, isso aí é raro. Isso praticamente quase não existe. Isso se estabelece uma gravidez de alto risco, uma situação de Ela 50 já é anos? de alto risco, tanto para a mãe como para o nenê, para o embrião, certo? Não esquecendo o seguinte, não é uma questão de ficar grávida. Eu tenho que ter alguma segurança, certo? Que essa nova mãe vai poder ter esse filho, amamentar, educar, cuidar e assim por diante. Porque vocês sabem, nós que já tivemos filhos, já vimos as nossas mulheres com nossos filhos, que havia sempre a necessidade de um envolvimento muito grande, até 2, 3, 4 anos e por aí vai. Então, ser mãe, avó direto, sem ter condições de cuidar desse nenê, também precisa ser pensado. Agora, teoricamente, toda mulher que continua menstruando normalmente, ela continua ovulando. Se ela continua ovulando, ela tem, sim, possibilidades ou chances de engravidar. Ah, mas com que idade? Até os 45, até os 46, que é o tempo que normalmente leva a vida reprodutiva, certo? No momento em que parar os óvulos, que entra numa pré-menopausa, aí sim as chances acabam. Perfeito. Vamos adiante. Falando de Paulo. Aí eu falo de Paulo Jeremias. Olha o vinho Paulo Jeremias. Quem não degustou, faça isso, por favor, hein? Paulo Jeremias. Existem marcas que servem refeições. Existem marcas que constroem experiências. Inspirado na tradição da colonização italiana na Serra Gaúcha, o Di Paolo transformou hospitalidade, excelência e autenticidade em referência nacional. São mais de 3 décadas de história, 28 restaurantes em 5 estados e quase 2 milhões de refeições servidas por ano, sempre com cuidado em cada detalhe. Di Paolo, sabor que atravessa gerações. Então, olha aqui, minha gente. O melhor galeto do planeta, sem dúvida, né, é Di Paolo, grupo Di Paolo de galetos. Né, tem o Expresso Di Paolo também, que você faz a medida do seu alimento, né, ou aceita sugestões já de um cardápio, né, diferentemente da sequência. Né, então, tem o Expresso Di Paolo, que de acordo com o seu apetite, você vai montar o seu prato também, ou os pratos sugeridos pelo Expresso Di Paolo. Di Paolo,
Aqui, minha gente, é um negócio fantástico. Sabor que atravessa gerações. São lojas extremamente confortáveis, etc e tal, tá? Climatizadas, e o sabor inigualável do Di Paolo. Os cumprimentos ao Paulo Jeremia, ao André Jeremia, a todos os colaboradores do Grupo Di Paolo, por essa excelência de alimento tão saudável e tão saboroso que é o galeto Di Paolo. Muito bem. Vamos adiante, então, falando do Sicredi, ou da Sicredi Origens RS. Para quem investe, a Sicredi Origens RS tem uma solução absolutamente inteligente. Olha aqui, ó, o crédito com garantia de aplicação. Você utiliza seus investimentos como garantia sem precisar resgatar, ok? Assim mantém sua estratégia intacta enquanto acessa crédito com condições diferenciadas. As ofertas são ajustadas ao valor aplicado e à sua capacidade de pagamento, com prazo de até 120 meses e taxas a partir de 0,29% ao mês, mais CDI. Fale com o seu gerente ou abra sua conta no Sicredi. Olha a mensagem do Sicredi, onde você é um sócio. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio de produtos com diversas oportunidades para cada momento. É ter a segurança que precisa para ver seus investimentos evoluírem com você. É ter sempre um especialista próximo que entende cada um dos seus objetivos. Investir com Sicredi ao longo da vida é ter com quem contar. Muito bem, Silvio Lopes. José Silva, Silvio Lopes, eu quero cumprimentá-lo, porque encontrei um amigo e disse, mas eu assisto sempre o Silvio Lopes no teu programa. Eu digo, sim, o Silvio Lopes é um parceiro extremamente antigo, assim como o próprio Jurandir Soares, né? O Jurandir Soares foi o meu primeiro companheiro, né, na bancada, e me substituindo, né? Hoje eu tenho o Silvio Lopes, que faz isso com alta frequência e historicamente já está participando da nossa bancada do programa de atividade, assim como o José Vilmar Govinassi. Mas ele me fez uma referência, sabe o quê? Assisti 2 palestras já do Silvio Lopes, que é um economista e jornalista de altíssima competência, aplaudido de pé. Pô, isso aí tu não contou, né? Isso acontece, né? De vez em quando os caras se tocam, né? Na verdade, já que tu desse a deixa, eu já fiz mais de 880 palestras ao longo de 82 para cá, 1982 para cá, e sobretudo a partir de Santa Catarina. Fiz muita palestra fora daqui do Rio Grande do Sul, e eu falo sobre economia comportamental. Ali a gente alia a questão econômica, né? Os modelos econômicos e o sonho do ser humano, como é que o ser humano se encaixa dentro dos modelos econômicos. E também discutimos a questão, José Silva, só para complementar, qual o modelo econômico que se sintoniza mais com a natureza do ser humano. Isso é uma coisa fantástica, porque nós vamos chegar a conclusões assim que muitas pessoas vão ficar muito surpresas. Tem um modelo econômico que é exatamente aquilo que vem da própria natureza do ser humano. É importante isso. Obrigado pela deixa. Não, acho que é bonito isso aí, porque realmente isso marca, mais né? Ele, né? Vamos ter que explorar mais ele. Exatamente. Não, mas o Silvio Lopes é de alta competência, né? Não, eu sei disso. Tem um gogó maravilhoso e faz uma dissertação extremamente importante, porque a grande capacidade daquele que faz uma palestra palestrante é conseguir passar, comunicar-se com aquele público que está ali, porque tu vai pegar vários profissionais, etc. e tal, e saber usar uma linguagem que todos entendam e captem a mensagem. José Silva, eu vou te fazer agora uma observação que tu vai gostar de ver, o nosso telespectador também junto com o Isaia. Eu, em 1997, eu fui convidado, eu recebi um telefonema de um camarada que tu conhece, nós admiramos muito, um grande empresário, já faleceu, dono da maior indústria brasileira, chamado do Votorantim, lá do Votorantim. Do grupo Votorantim. José Hermílio de Moraes. Dr. José Hermílio de Moraes. E fui fazer uma palestra lá a convite dele. Ele tinha ouvido uma palestra minha, ou falaram para ele lá no Rio de Janeiro, na Petrobras, e ele me convidou para ir dar uma palestra. Então, olha o que aconteceu. Eu fiz a palestra e tal, na saída, ele disse, olha, ele me levou num Galaxy branco que ele tinha, me levou no aeroporto. É uma história interessante, eu conto isso até na palestra. E ele disse assim, antes de eu embarcar no avião de volta para Porto Alegre, ele disse, olha, eu queria dizer 2 coisas para ti. O pessoal adorou a tua palestra porque ela impactou e vai transformar a vida de muita gente. E vou te dizer uma coisa assim, o conteúdo é extremamente, é vital, né? E ele disse, eu particularmente vou te confessar uma coisa. Eu sou o maior empresário brasileiro, sou considerado, eu viajo o mundo inteiro e tal, mas eu, diante daquilo que tu falaste, eu me considero um homem infeliz.
Ouvi de Antônio Hermílio de Moraes isso, né? Uma coisa assim que realmente eu acho, tem pessoas que muitas vezes não se dão conta do valor que elas têm, do que elas podem fazer e dos seus limites. Muitas vezes vão acima dos seus limites e acabam não aproveitando a vida, não acabam não sendo felizes no momento certo da felicidade. Porque, na verdade, ele chegou no fim da vida, ele era um cara que, de certa maneira, riquíssimo, bilionário, mas, segundo ele, infeliz. E tem várias razões por que isso acontece. Um homem extremamente simples, né? Simples, andava com carros extremamente, não velhos, mas antigos. Sim, assim. esse Galaxy dele era 4 anos. 15, 20 anos era o carro que ele andava e ele mesmo dirigindo. Loucura, né? Minha gente, vamos falar aqui do Vinhos do Mundo. Vinhos do Mundo Importador, a maior importadora de vinhos do Brasil, pela qualidade dos vinhos que importa, né? De grandes vinícolas, né? Por exemplo, o vinho Casa Silva, que é chileno, evidentemente, é o mais vendido no Brasil. É o mais vendido no Brasil dos chilenos, é o vinho Casa Silva. Dos chilenos, é o mais vendido no território brasileiro. Quem traz Casa Silva para cá também, chama-se Vinhos do Mundo Importadora, a melhor importadora de vinhos do Brasil, comandada lá pelo empresário Leocir Vanazzi, grande, competente, uma figura ímpar, né? Então daí, Vinhos do Mundo. Aniversariando, agora já vem uma comemoração de aniversário, muitas ofertas, né? Não percam, né, as promoções de Vinhos do Mundo Importadora, a melhor importadora de vinhos, que tem as suas marcas aí com esse laranja maravilhoso aí nas suas 3 lojas que tem em Porto Alegre, onde é o berço do grupo, né, Vinhos do Mundo, da empresa, que tem em São Paulo e tem também em Salvador, Bahia, suas frentes também de comercializações. Então está aí, Vinhos do Mundo, aprontando aí o seu aniversário com grandes ofertas, grandes promoções imperdíveis de vinhos importados, nacionais, né, tudo de bom. Vinhos do Mundo Importador. Daí nós vamos até o Uruguai em Porto Alegre. Como Uruguai em Porto Alegre, como Punta del Este em Porto Alegre, sim, eu estou falando de Parrilla del Sur, um pedaço do Uruguai no Rio Grande do Sul. É um negócio fantástico a Parrilla del Sur, ali na Avenida Nilópolis, 111, Petrópolis. O telefone lá é exatamente o 3012-7878. Olha essa parrigeira, esse parrigeiro. Olha, gente, isso aí é um negócio, o sabor é inconfundível. Outra coisa, uma casa que está sempre, né? Olha só que coisa mais linda. Olha aí, dá vontade de sair correndo lá para a Parrilla. Mas pode ir daqui a pouco, vamos lá, vamos nos encontrar por lá. Parrilla del Sur. Quem comanda esse espetáculo é um casal maravilhoso, querido, simpático e altamente competente, evidentemente, né? Que é exatamente o Darcy e Maristela Desbecel. Darcy e Maristela Desbecel são os que comandam, um casal, né, querido demais, que comanda com toda a sua competência, comanda a Parrilla del Sur. Seus colaboradores, seus mestres, todos, só gente boa, seus assadores, né, os parrigeiros, né, olha só que espetáculo, Parrilla del Sur. Segunda das 18h30 às 23h45, terças e sábados das 11h30 às 23h45, domingos 11h30 às 22h45. Tem cada sobremesas maravilhosas, cada sobremesa, com doces de leite uruguaio, minha gente, só coisa boa, maravilhas. Também tem as promoções diárias lá na Parrilla del Sur, tá? Por exemplo, segunda tem tapa de quadril, tá? Terça é entrecô, quarta e sexta assado de tiras, quinta e sábado é entrecô especial, domingo de manhã, tapa, né? Quando começa pela manhã, vai até de noite, tapa de quadril e à noite já tem um entrecô. Mas você tem um cardápio intenso lá, imenso, para pedir os pratos. Essas são sugestões e promoções, tá? Mas tem um cardápio extraordinário lá de sabores incríveis. Parrilla del Sur, a maior parrilla, autêntica cozinha uruguaia aqui em Porto Alegre. Então não precisa Montevidéu, todo o território uruguaio, nem tampouco a Punta del Este, para saborear, né, essa cultura da parrilla uruguaia. Nós temos aqui em Porto Alegre, na Avenida Nilópolis, 111, o telefone, faça uma reserva lá, vá com o seu grupo de amigos, família, 3012-7878. Outra coisa, estacionamento gratuito com manobristas. Estacionamento gratuito com manobristas, só na Parrilla del Sur. Fala, Silvio Lopes. José Silva, aí uma informação agora da Serasa dizendo o seguinte, olha só, uma coisa que já era esperado, né? A política do governo de Lula sufoca o setor do agronegócio e o calote rural atinge o maior nível da história econômica do Brasil. Esta é a perseguição que o atual governo faz ao setor que está salvando o Brasil, ao setor que há muitos anos é o top número 1 da economia brasileira, que é o agronegócio, com exportações
com importações, viabilizando importações que nós temos obrigação de ter e, sobretudo, com o abastecimento que nós temos, alimentos na mesa do povo. Esse governo não quer saber disso. Na verdade, se nós vermos a história da esquerda, e sobretudo dessa figura patética que há 30 anos ele tem como brasileiro, ele nunca quis mudar o Brasil. Ele até hoje está falando que vai ter os pobres da pobreza. Há 40 anos isso. Então, tem muita gente que acaba se iludindo com isso. Tem muito idiota por aí que vota nesse cara ainda achando que as coisas vão mudar. Então, este fato que foi denunciado hoje pela Serasa mostra exatamente o que é o governo da esquerda no Brasil há muito tempo, e sobretudo com a liderança desse camarada que não tinha a mínima condição de ser síndico do seu prédio. E aí, Carlos José Filho? Isso é muito preocupante. Na verdade, esse dia eu falava com uma pessoa ligada a essa área. Ele estava me colocando o seguinte: nós crescemos muito. E para esse crescimento, nós necessitamos investir muito, principalmente em maquinário, certo? Colheitadeiras, semeadeiras e por aí vai. Sem falar da questão do fertilizante e tudo mais que se torna necessário. Em troca, o que nós estamos dando? É uma riqueza bastante grande para esse país no que tange a alimentos e commodities. Parece que ninguém valoriza isso. E isso não é obrigação só nossa. É obrigação porque nós nascemos plantando e colhendo. Isso é o que nós sabemos fazer. Estamos aprendendo a fazer cada vez mais e melhor. Agora, dentro daquilo que se sabe que toda a parte da agricultura está sujeita a questões climáticas e outros fatores, torna-se necessário um apoio, certo? Para que a gente possa levar a coisa adiante. Aquele ano que a gente plantou e não pôde colher, a gente tem que compensar no outro. E para compensar no outro, nós temos que buscar dinheiro fora. Qual é o incentivo que nós estamos recebendo para isso? Praticamente nenhum. Quando nós estamos totalmente endividados, é que surge lá uma mão tentando diminuir um pouco, diminuir os juros, mas a dívida continua. E aí está a prova, né, Silvio? Exatamente essa. É o reflexo disso tudo. Sem dúvida. Silvas, eu queria aproveitar, eu tenho um assunto que está me preocupando cada vez mais. Sim. Não tem manhã que a gente não ouve no rádio pessoas que morreram por acidentes de trânsito nas rodovias gaúchas. Não só gaúchas, estaduais, muita gente, é muito federais, óbvio. E assim por diante. É triste. Eu não sei se está sendo noticiado mais isso, ou o que está acontecendo. Eu acho que está na hora, e aliás, já passou da hora, que se façam campanhas, certo? No sentido de trabalhar melhor essa questão dos acidentes, da fiscalização das estradas, porque se continuar assim, agora tem essa mudança, o sujeito pode tirar a carteira de motorista, não precisa fazer autoescola, não precisa fazer... Só vai piorar. E nós estamos aí, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual, vamos agir no sentido, primeiro, de educar, de prevenir. Simplesmente botar um carro todo amassado na frente dos postos de Polícia Rodoviária, isso não basta, gente. Vamos ver o que está acontecendo, no sentido de fazer campanhas, de tentar fazer com que a população, quando vai viajar, e os acidentes com morte normalmente são em estradas, certo? Estaduais e federais. As mortes que ocorrem dentro da cidade é outra coisa, é tráfico, todo mundo sabe disso, mas não tem mais sentido essa mortandade que cada vez vem aumentando mais em todo o estado e também no próprio país. Até porque em estrada pedagiada, certo? Eu acho que essa campanha, esse cuidado deveria ser maior. Quando a gente vai pagar lá o pedágio, vamos dar um bilhetinho, vamos fazer uma recomendação, vamos cuidar da velocidade, vamos cuidar tudo, certo? Para que pare essa questão. Eu diria o seguinte, procedente absolutamente seu comentário,
Só que a concessão de rodovias, seja do Estado ou federais, estaduais ou federais, tem que ser muito mais rigorosa. Porque hoje o sujeito ganha a concorrência, tá? A rodovia é minha. A Freeway tem mais de meio século. A Freeway é chamada autoestrada. Isso não é autoestrada. Os americanos vêm aqui e falam em autoestrada, Freeway. Rim até 30 dias rindo, né? Porque é muito gozado, é um circo isso. A Freeway, Carlos Isaia, Silvio Lopes, então vamos botar meio século, tá? Foi Mário Andreasa que inaugurou. Inaugurada em 73, eu vi Mário a primeira Andreasa. viagem com o Adroaldo Streck. Mário Andreasa, muito bem. Até hoje, ela tem poucos trechos que ela tem guarda-rio. O resto é grama, tá? É uma calha. Muitos desses acidentes que estão na pauta morreram tantos, por exemplo, vamos usar como exemplo a Freeway. Na Freeway, quantos acidentes aconteceram? Porque um dormiu do outro lado da estrada e atravessou e pegou alguém que não tinha absolutamente uma família, é um caminhão, um ônibus, um automóvel, uma moto. Não pode. A concessionária, quem assume, tem que botar, tem que construir guarda-rio. Você vai na Europa, vai nos Estados Unidos, tem tudo, tem. Aqui tu passa de um lado para o outro, numa cochilada, numa barbeiragem, enfim. A estrada tem muitas poças d'água, né, lençóis d'água, que dificultam o controle do veículo, mesmo andando absolutamente dentro da velocidade estabelecida pela via, pela estrada. Quer dizer, tem muita coisa. E no centro urbano também não é diferente. Né? Tem muitas situações que deixa a desejar, e aí compromete, e o volume de acidentes, de óbitos, se avolumam. Por exemplo, no centro urbano de Porto Alegre, é uma vergonha o que fazem os motoqueiros. Eles não respeitam, por exemplo, sinal. Se você não der o lado, ele chuta a tua porta, ele quebra o teu retrovisor. Esta é a turma que está aqui nas ruas. E quando começa a hora da teleentrega, minha gente, sai de perto, guarda o teu carro, porque senão você pode até morrer. Porque a turma é pesada. E eles vêm em grupo para cima de você se você se arvorar a ir contra eles ou reclamar qualquer coisa. Eles sobem na calçada, entram na contramão, não tem volta. Na via, eles passam de volta, se a situação está ruim para eles mudam, sobem na calçada e desaparecem. Então, isso aí eu tenho que verificar com o nosso amigo Pedro Bicho Neto, que é o presidente da EPDC. Vou ver se essa semana ainda convido para vir aqui. Ele é muito, muito legal, um sujeito muito afável. Competente. Né? Competente, para que venha explicar. A EPDC tem que fazer uma sistemática absolutamente inovadora no controle dos desafios que estabelecem os motoqueiros em Porto Alegre. Está todo mundo horrorizado, estressado pela falta de educação, não respeitam sinalização, sinal vermelho, e afrontam todas as pessoas que estão no trânsito. É uma vergonha. Tá, fala, Silvio. Para nós que assistimos ao longo do tempo, te lembra Vigilante Rodoviário? Precisa ter vigilante rodoviário nas rodovias, como também nas cidades, né, Silvio? Uma coisa, Silvio. Te pergunto, tu andou por acaso nos últimos 12 meses em alguma rodovia que você viu balança para pesar de caminhão? Tem as balanças que não funcionam. Grande parte dos acidentes que é excesso de peso. É excesso de peso. O freio não segura. Vai frear, não freia. Ele vai fazer uma curva e não consegue fazer. E aí cai por cima do lado de um carro que tem uma família ali que está viajando com toda e mata todo mundo. Exatamente. A coisa começa por aí. Lamentavelmente, tristemente. Minha gente, 21 horas, terminado o nosso programa de atividade, 21 horas, está aí o Alexandre Garcia com seu comentário maravilhoso, abalizado, imperdível. Deve estar em Lisboa hoje, não sei se está aqui no Brasil, Brasília, né? Mas ele anda muito lá por Lisboa, Portugal. E às 8 da manhã temos o Boris Casoy, ao vivo aqui na nossa emissora, RS Play 524, da Claronet, mais plataformas, tudo que tem direito, tá? YouTube, minha gente, site. É uma grade muito bem produzida e que vale a pena você assistir aqui, especialmente, claro, nosso programa Atividade. Minha gente, vamos embora. Carlos Isaia Filho, Silvio Santos, uma boa noite e até amanhã.